Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Bom dia, eu agradeço a oportunidade de estar aqui nesta casa, essa casa de luz abençoada, né? E é uma oportunidade grandiosa da gente estar sempre levando a mensagem do Cristo diante dessa problemática que nos assusta, né? Falar do suicídio. Até então, é um tema que assusta as pessoas, às vezes calam as pessoas, e os cientistas, os estudiosos do tema, têm percebido que falar é uma solução. Então a gente precisa esclarecer, falar do que levam essas pessoas a cometerem esse ato equivocadamente, né? Então, nós vamos estar trazendo aqui hoje esse tema e uma reflexão diante do que o Espiritismo nos traz, de que forma nós podemos fazer esse enfrentamento. Eu vou fazer uma leitura de um item do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que fala sobre o suicídio e a loucura. A calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Então a gente percebe que essa doutrina tão abençoada nos dá ferramentas para que nós possamos fazer esse enfrentamento, entendendo que nós estamos aqui em um processo de busca, de evolução, de melhoramento espiritual. Você pode passar? Mas antes, pode passar essa. Eu quero atualizar-nos, fazendo uma contextualização do que traz as estatísticas atuais. Esses dados, eles são dados bem atuais. São dados do Mapa da Violência de 2017, que traz todo o mapeamento da violência no nosso país, né, no ano de 2016. Então, o ano de 2017 vai sair agora em setembro de 2018. Então, isso é muito alarmante, que quando a gente percebe que a cada 40 segundos uma pessoa está suicidando. Isso é dado da Organização Mundial de Saúde. Esse mapa, ele está disponível para quem queira estudar sobre o assunto, atualizar mais, no site do Ministério da Saúde. 11 mil pessoas morrem por suicídio no Brasil. 11 mil pessoas. São muitas pessoas que são acometidas por esse grande mal, né? O sofrimento, né? E entre 2011 e 2016, 62.804 pessoas suicidaram no Brasil. Isso é um dado muito alarmante, muito preocupante, né? E aí a gente precisa, como a nossa irmã nos disse, nós, enquanto movimento espírita, nós precisamos nos mobilizarmos para ajudar essas pessoas que se encontram nessas situações. Que acaba por um momento, um impulso, e aí o Evangelho ele fala do suicídio e da loucura, e aí nós vamos perceber que por trás desse ato existe um transtorno psiquiátrico que é naquele momento que acaba prejudicando a sanidade dessa pessoa, e aí ela não consegue dar prosseguimento, ela não consegue dar continuidade nas suas provas. Esse capítulo do Evangelho nos traz as causas atuais das nossas aflições. Então, nós estamos aqui para um enfrentamento daquilo que nós precisamos no processo de educação da nossa alma. E aí, um outro dado que é importante para nós é que os homens, eles têm suicidado mais do que as mulheres. E aí, a psicologia nos explica, a psiquiatria nos explica isso. Na nossa educação, na nossa sociedade, nós educamos os homens para que eles não chorem.
Homem não pode chorar. Isso é uma fala muito frequente no processo de educação dentro dos nossos lares, né? Dentro das nossas escolas. Homem tem que ser forte. Você não é homem, não? Por que você está chorando? E aí, com essa cultura integrada no nosso modo de ser, acaba levando essas pessoas, esses homens, a não manifestar a sua dor. E aí, quando eu não manifesto a minha dor, eu tenho mais dificuldade de lidar com essa dor. Então, dos casos que eu coloquei lá atrás, dos 62.804 pessoas, 79% desse número são de homens, né? E enquanto 21% são mulheres que cometem esse ato. E aí a gente mostra o quê? Que nós precisamos, esse dado nos esclarece que nós precisamos falar das nossas dores, buscar ajuda, né? Uma ajuda espiritual sobre a doutrina. Pontos importantes para a gente ficar atento, que é o alto índice do suicídio em casos de idosos, a partir de 70 anos. Então, essa idade, a estatística, ela percebe que ela sobe e ela desce no sentido de idade, né? Mas ela vai aumentando de 15, a partir de 9 a 15 anos, nós já estamos tendo registros de casos de suicídios. Então, crianças e idosos. Então, é uma estatística que a gente não tinha. Então, de 2012 para cá, nós estamos percebendo registros de suicídios nessa faixa etária de idade, né? E aí o Ministério da Saúde também entende que essa estatística ela não é real ainda, porque em muitos casos de suicídios eles não são registrados como suicídio, mas como uma causa desconhecida, e aí não entra para a estatística, tá? Então nós temos esse dado importante, que é a presença aparecendo aí nas estatísticas idosos e crianças, pessoas que não têm relacionamento conjugal, pessoas solteiras, divorciadas, né? Então, nesses casos notificados, nós percebemos a solidão como um sentimento predominante no comportamento dessas pessoas, e aí a gente entende, ela não tem aquele momento de compartilhar, de criar laços, e aí ela não consegue lidar, né, com essa solidão que ela sente, né? E um outro dado é o dado do aumento de suicídio na comunidade indígena, e uma comunidade jovem. Então, jovens indígenas se suicidando. E no Brasil, na região sul, a gente tem uma grande, vamos dizer assim, apresentação desses casos, né? E aí, quando a gente fala que os homens eles estão suicidando mais, a estatística nos mostra que a terceira causa maior entre homens de morte é alto, né? É muito alto. A terceira maior causa de óbito em homens é o suicídio. Então a gente, pensando em números, acaba a gente ficando um pouco assustado. E aí nós precisamos fazer alguma coisa, enquanto sociedade, enquanto família, enquanto movimento. Tá? Pode passar? Eu já falei. Eu vou fazer eu coloquei esse slide, ele está meio carregado, mas não se preocupe com o que está escrito que eu vou estar falando. Esse slide ele é da Sociedade Brasileira de Psiquiatria. São dados que nos traz estudos realizados, onde nos mostra os riscos. Quais são os riscos de pessoas que atravessam situações e que acabam sendo, vamos dizer assim, mais propícias a uma ideação e a uma prática suicida, né? Então nós temos pessoas com comportamentos que apareçam transtornos mentais, né? O próprio Evangelho nos diz, quando ele está falando da loucura, ele está falando dos transtornos. E aí a gente nota que, no momento em que a pessoa pratica esse ato, ela está psiquiatricamente falando e psicologicamente também em desequilíbrio.
Não necessariamente ela tenha um transtorno estabelecido, né? Mas naquele momento ela se encontra psicologicamente, emocionalmente em desequilíbrio. E um dos transtornos que mais levam ao suicídio, segundo as estatísticas, é o transtorno de humor, né? Ansiedade, pânico, mudança de hábito, repentinamente. Vamos ficar atentos. Vamos ficar atento às falas, às frases que são faladas dentro da nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, dentro da casa espírita, né? Eu não sinto mais vontade de viver. Se eu deixar de viver, as pessoas não vão sentir a minha falta. Essas frases são frases que acendem uma luzinha pra gente, né? Eu já não tenho mais força, eu já não tenho mais vontade, motivação. Vamos estar atentos a essas falas. E essas falas, elas podem acontecer dentro das nossas casas, no ambiente de trabalho. E muitas das vezes nós compreendemos e enxergamos aquilo como drama. A pessoa quer chamar atenção. Ela quer chamar atenção. Mas ela está chamando atenção dentro de uma realidade que ela está vivenciando. E ela está pedindo socorro. Eu preciso de ajuda. Pessoas que passaram por perdas importantes, e aí não conseguem dar seguimento na sua vida diante daquelas perdas que aconteceram. E aí quando eu falo de perdas, eu não estou falando simplesmente de perdas de entes queridos, mas eu posso perder um trabalho que é importante para mim, um trabalho onde eu sou o arrimo de família, eu que sustento o meu grupo. Isso é importante estar atento, né? Perder uma posição no ambiente de trabalho. Então são situações que nos mostram os estudos que acaba levando as pessoas a entenderem que elas são fracassadas. E a nossa sociedade, ela não ensina-nos ao enfrentamento. Ela só nos ensina que nós temos que ser o melhor. E se em algum momento eu não conseguir ser o melhor, eu me sinto fracassado. Se a gente for olhar nos processos educacionais, nós estamos sempre incentivando o outro a achar que ele tem que ser o melhor. Nós podemos ser melhores sim a cada dia. Nós podemos superar. Mas não esse melhor em poder, né? Esse melhor onde eu acho que eu estou em um posicionamento onde eu não consigo enxergar o outro. E aí quando esse jovem, ele não consegue alcançar aquilo que foi imposto para ele, esse limiar de frustração é muito baixo, muito baixo. E aí essas vias de escape, ela pode se tornar muito acessível. E aí é onde as estatísticas nos comprovam. Esses dados, né, essa estatística aumentando nessa faixa etária da juventude em números de suicídio. E aí tem 4 sentimentos que os psiquiatras e psicólogos ficam atentos, que a gente chama de 4D, né, que é a depressão, a desesperança, o desamparo e o desespero. Então, quando a pessoa ela está nessas situações, vamos ficar atento. Vamos ter um olhar atento para isso, tá? Pode ser um sinal, pode ser um caminho, né? Para que essas pessoas não enxerguem uma saída, uma solução, um amparo, e aí talvez a melhor saída que ele acha é essa, de tirar a sua própria vida, né? E aí nós, enquanto espíritas, nós entendemos que não é a solução, porque a vida ela vai continuar, a problemática ela vai continuar. E aí nós precisamos buscar recursos internos para que a gente possa fazer esse enfrentamento. E quando o Evangelho nos diz que a resignação, ela nos deixa em uma situação de leveza para compreender que aquilo que eu atravesso nesse momento é uma situação que vai ser benéfica para mim, independente de qual seja essa situação que eu esteja vivenciando. É uma situação de adoecimento, é uma situação de perda, né? As estatísticas nos mostram muito a questão da perda material,
né? A crise financeira que nós atravessamos no nosso país é muito grande. Então todos nós estamos afetados por essa crise, né? E aí muitas pessoas não conseguem lidar com essa crise financeira, não criam outros caminhos para se restabelecerem financeiramente, né? E aí o interessante é que 90% dos casos de suicídios são casos que podem ser prevenidos. 90%, então é uma estatística muito alta. Se eu fico atento a essas pessoas que estão manifestando esses comportamentos, esses sinais, eu consigo ajudar essa pessoa. E quando a gente fala que em todo ato suicida tem um aspecto psiquiátrico, as doenças psiquiátricas têm controle. Tem tratamento. Muitas delas não têm cura, mas tem tratamento. E aí, esse componente psiquiátrico que se encontra presente nesse momento, que ele pensa em suicídio, pode ser prevenido. 90%. E existem estatísticas que já colocam 98% dos casos de suicídios podem ser prevenidos, podem ser evitados. E aí por isso que a gente precisa falar disso. É por isso que a gente precisa falar que de repente o seu jovem em casa está com esse sentimento de desesperança. Tem pessoas que estão ao nosso lado, que estão com depressão, que precisa de ajuda. Que precisa de ajuda nossa e que precisa de ajuda profissional. A alma adoeceu naquele momento. A alma perdeu essa vontade. Aí nós precisamos resgatar essas forças. Nós precisamos estender as nossas mãos para esses irmãos. Essa estatística é um estudo de 2002, mas em termos de ciência é um estudo bem recente. Fala que 98% é aquilo que eu já falei. As pessoas que cometem suicídio, ela tem um componente de transtorno, né? E mais de 70% das crianças e adolescentes com transtorno de humor grave, e muitas das vezes esse transtorno nem é diagnosticado, né? Ou é mal diagnosticado, né? Eles não estão em um tratamento adequado. Hoje, a gente fala assim que existe a síndrome da disciplina. A criança não pode apresentar nenhum comportamento que nós consideramos como inadequado. Nós dizemos que a criança tem um transtorno de hiperatividade. E nós passamos a medicar essa criança, né? Então a gente fala assim, o medicamento da disciplina. Quando, na verdade, nós precisamos disciplinar a alma que está reencarnando naquela criança, né? Ele está dizendo alguma coisa, essa agitação dele está querendo dizer alguma coisa. E nós, estando nessa era da medicação, né, vamos medicar. Eu tenho uma dor de cabeça, vamos medicar. Eu tenho uma dor no estômago, vamos medicar. E aí nós deixamos de entender o que o nosso corpo sinaliza. Eu não estou falando nada contra a medicação, logicamente que é importante, né? A gente só não pode banalizar. E aí muitas vezes, nessas situações, isso é muito grave. Mais de 70% de crianças que apresentam transtornos, elas não têm um tratamento adequado. E aí o que o Espiritismo nos diz, né? E aí eu trouxe essa fala de Emmanuel, lá do livro O Consolador, e ele fala que de todos os desvios, né, da vida humana, o suicídio é o maior deles. Por quê? Porque nós atentamos contra uma vontade maior. Nós ganhamos a vida de quem? De um ser criador, que é Deus. Só compete a Ele o momento de saber o instante que nós deixaremos essa vida material, entendendo que a vida espiritual, ela é eterna e nós vamos continuar. E aí, entendendo isso, esse mal que nós fazemos para conosco vai gerar consequências que vão continuar nos trazendo dores na nossa alma. Então, se eu estou passando em um momento que eu estou sentindo essa dor dentro de mim e que muitas vezes eu penso em desistir da vida,
Não faça isso. Procure ajuda. Procure ajuda. Procure alguém que possa te escutar. Nós estamos justamente na campanha do Janeiro Branco. É justamente uma campanha onde nós, profissionais da saúde mental, nos disponibilizamos a escutar as pessoas. Nos disponibilizamos a estar presente com essas pessoas. Dar essa escuta. Às vezes eu não tenho o que falar. Mas a escuta, ela é curativa. Ontem eu atendi um telefone de uma pessoa que eu não conheço e ela não deixava eu falar. Eu também deixei ela falar. Era uma situação de adoecimento do pai. E no final ela falou assim: obrigado por me escutar. Eu falei: não falei nada. Ela falou assim: você me escutou e eu estou encerrando essa ligação mais aliviada. Então, muitas das vezes o outro só quer ser escutado. Ele quer ser reconhecido naquela dor. Porque muitas vezes esse irmão chega para falar: ih, lá vem fulano. Quer chamar a atenção. E às vezes a gente corre dessas pessoas, né? Então Emmanuel nos alerta. Esse ato da prática do suicídio é um dos atos mais cruéis que nós cometemos contra nós mesmos, né? E aí tem direito o homem de dispor da vida, né? Isso Kardec que pergunta aos espíritos, lá no Livro dos Espíritos, na questão 944, né? E logicamente que os espíritos benfeitores vão nos responder que não, nós não temos esse direito de tirar a nossa própria vida, né? O suicídio voluntário, ele importa numa transgressão desta lei. Eu estou transgredindo uma lei que é uma lei natural, que é uma lei de Deus. E essa lei de Deus, ela está aqui, na minha consciência. Pensando na proposta que a doutrina espírita nos traz, né? E o Evangelho é bem claro quando ele nos traz que a resignação é um caminho para que nós possamos compreender, né? Compreender a dor que nós atravessamos como um ensinamento. É importante que nós entendamos que Deus é bom e justo. Ele não vai te castigar diante daquela situação que você passa simplesmente por uma maldade ou por uma severidade dele. Mas Deus é justo e bom. Ele está nos dando uma oportunidade de estarmos reencarnados aqui, para que nós possamos fazer de uma forma diferente. Porque se nós continuamos a reencarnar aqui, é porque nós temos algo a aprender. E a bondade dele é tão grande que eu te dou uma outra oportunidade, filho. Vá e faça de uma forma diferente. Não cometa os mesmos atos que você vem cometendo de outras experiências. Quando eu compreendo isso, se torna mais leve. Eu tenho condições de me resignar diante das minhas provas. Somos seres eternos e imortais do ponto de vista espiritual. Isso nos fala: morrer não cessa os nossos problemas espirituais. Nós só transportamos essa vida material para uma vida espiritual. Então, eu entendendo que eu sou eterno, eu preciso tratar daquilo que está incomodando essa porção de eternidade que existe em mim, que é a minha alma, né? E aí o corpo físico ele morre, mas o espírito sobrevive. Então aquilo que eu provoco no meu espírito, eu vou continuar sentindo essa dor na existência que continua, ok? E quando o Espiritismo nos ensina que quando nós desencarnamos, nós vamos para algum lugar. E não é pelo fato de desencarnarmos que nós nos tornamos santos e anjos, né? Nós continuamos com as nossas deficiências, com as nossas dificuldades. E o Chico ele nos fala que, para a gente saber, a gente fica preocupado: para onde que eu vou depois que eu desencarnar? Ele fala assim: observe o que você pensa. O padrão vibratório daqui que nós alimentamos em nossa alma é que vai nos categorizar depois que nós passarmos para o mundo espiritual.
Se eu tenho pensamentos doentios, pensamentos negativos, logicamente que isso vai permanecer. E eu vou para ambientes que sejam alimentados por essas vibrações, por esses pensamentos. Por isso que o Cristo nos diz, para que nós vigiemos esses pensamentos, porque esses pensamentos é que nos direcionam tanto ao estar aqui, quanto ao estar na vida espiritual, né? E entendendo isso, nós vamos habitar regiões que vão corresponder com aquilo que nós alimentamos na nossa alma, ok? O ser humano terreno ele é formado por um complexo constituído de espírito, de perispírito. O perispírito é o corpo espiritual e o corpo físico. Quando nós desencarnamos, quer dizer, o nosso corpo físico, ele morre também, mas o perispírito, o nosso corpo espiritual e o nosso espírito, ele permanece. Então essas lesões, como eu disse anteriormente, que nós provocamos no nosso espírito, eles vão ficar marcados, lesados no nosso corpo espiritual. Em algum momento nós precisamos tratar desses impactos que nós trazemos, que nós provocamos no nosso perispírito, né? Se eu leso, eu tenho que tratar. E o melhor remédio é passar pelas provas, né? É mergulhar na carne para a gente espiar essas provas. E Allan Kardec, ele também pergunta lá no Livro dos Espíritos, na questão 943, de onde nasce o desgosto da vida, né? De onde que vem essa desmotivação para com a vida, né? Que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos. E os Espíritos nos falam, efeito da ociosidade, efeito da falta de fé. Então eu preciso ocupar a minha mente em trabalho, para que eu possa vencer essa ociosidade e eu possa exercitar a minha fé, para que eu possa enfrentar, eu ter recursos espirituais para o enfrentamento daquilo que me incomoda, daquilo que me traz como dor, né? Para aqueles que usam de suas dificuldades com um fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido. Então, se eu entendo que esse trabalho ele é uma oportunidade para que eu me faça uma pessoa melhor, ele se torna um trabalho leve, satisfatório. Nós trabalhamos com gratidão. Às vezes até um trabalho que cansa o corpo físico, mas se eu entendo que naquele momento eu preciso daquilo, daquela ocupação, daquela atividade, aquilo se torna mais leve para mim. Então a gente precisa buscar na doutrina todos os recursos que ela nos dá, todos os recursos de entendimento e de compreensão. O Espiritismo é uma doutrina consoladora, é uma doutrina que esclarece, é uma doutrina que acolhe. E aí, quando eu me permito a aceitar esses ensinamentos como um roteiro de vida, eu preciso integrar esses conhecimentos no dia a dia, nos meus atos, nas minhas atividades, no meu pensamento, na minha forma de viver. E aí, Kardec nos traz no Evangelho segundo o Espiritismo que o grande mal que nós vivenciamos hoje é o materialismo. O materialismo que nos leva a cada dia a pensar que essa é uma existência única, né? E que nós estamos aqui mergulhados para viver tudo que nós temos direito e aproveitar dessa materialidade, e que talvez a gente pense que nem tem um fim, né? Fim dessa vida material. E a gente mergulha e queremos viver de uma forma desordenada, sem responsabilidade, sem compromisso, né? Então a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio, ocasionam na covardia moral.
Então o Espiritismo ele vem trazer conhecimento para que nós combatamos esse materialismo que é tão latente, tão vivenciado por nós no dia a dia. E através de práticas simples, nós alimentamos esse materialismo. Uma das coisas que é bem comum entre nós, na nossa sociedade, é o consumismo desenfreado. Nós consumimos cada vez mais de uma forma desordenada, sem necessidade. Saiu na televisão aquele item que eu gostaria de ter na minha cozinha, eu vou lá e compro, mas eu compro além daquele item, outro item que talvez eu nem use. Talvez eu nem utilizo daquilo. E eu vou encharcando a minha alma de necessidades fúteis. E aí quando ele fala da ociosidade, né? Como vamos dizer assim, um terreno fértil que alimenta essa prática suicida, esse consumismo, ele também vem alimentado por essa falta de exercitar o que essa doutrina maravilhosa nos ensina. Nós estamos aqui como passageiros, aprendizes passageiros. E aí, se eu entendo isso, eu vou encarar toda essa vivência de uma forma diferente. E lá no livro A Terra e o Semeador, Emmanuel nos traz essa profilaxia, né? Essa prevenção, para que a gente possa não ser acometidos por esse pensamento. Eu vou ler, porque eu acho importante essa fala dele. Ele falou o seguinte: então vamos dizer que a escola de Jesus, preparando o nosso espírito para a construção do mundo melhor, um mundo de amor e paz, e não obstante aos conflitos e guerras que temos sofrido, ou que estejamos sofrendo, nós então vemos que para nós o suicídio já adquire dimensões diferentes, porque nós somos chamados para valorizar a vida, a compreender o sofrimento como processo educativo e reeducativo de nossa personalidade. Então o suicídio para nós, os cristãos, é algo de ingratidão para com os poderes supremos que regem os nossos destinos. Então, quando Deus, na sua grandiosidade, na sua amorosidade, na sua bondade, nos dá a oportunidade para que nós retornemos a esse mundo material com o intuito de melhorar a nossa vida, nós estamos sendo ingratos com esse presente quando nós destruímos, né, esse momento tão importante. Tudo vai passar. As dificuldades que a gente esteja enfrentando hoje, elas vão passar. E aí, elas passando, e a gente tendo essa humildade e resignação, nós vamos compreender que foi uma lição para que nós pudéssemos aprender algo mais para o nosso crescimento. Ter a certeza que a vida continua, isso é uma grande profilaxia. Quando nós entendemos, enquanto espírita, que a vida ela tem uma continuidade, nós aprendemos que não adianta a gente querer cessar um fluxo de vida, porque esse fluxo vai continuar. E aí, se a gente vai buscar na literatura espírita os relatos, né, nas obras básicas de espíritos que passaram por essa experiência, e nós vamos entender que naquele momento de impulsividade foi um ato que trouxe consequências graves que eles levaram para tantas outras reencarnações. Então, quando eu acredito que a vida ela tem uma continuidade, eu vou me segurar de ferramentas que vão me dar sustentação para alimentar essa fé, para alimentar dentro de mim essa vontade, independente do que eu esteja passando. Tudo passa. E aí o próprio Cristo, né, ele que nos consola, e ele fala: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Isso é fala de Jesus, é uma das bem-aventuranças. Então, que nesse momento de dor, nós possamos lembrar dessa fala de Jesus. Ele vai nos consolar, Ele está, né, presente em nossas vidas para nos trazer esse consolo,
Isso alivia. A gente saber que existe um ser de luz a olhar por nós. Nós não estamos abandonados. Não estamos abandonados. Em todos os momentos, nós somos amparados. A Eulália, ela conta uma historinha nas palestras dela, a Eulália Bueno, que ela esteve aqui, né? Ela fala que uma pessoa estava indo em uma estrada e ele percebeu que vinham uns ladrões, e ele correu, se escondeu e falou assim: Senhor, construa um muro para que eles não me vejam. E ele ficou: mas Deus, está vendo? Deus esqueceu de mim, cadê o muro? Deus não ia construir esse muro, né? Esse muro não ia aparecer lá de repente. E ele ficou se lamentando, Deus, eu sabia que Deus ia me deixar na mão, eu não mereço. E aí a gente entra nessa corrente negativa. Ele olha para cima, assim na árvore, tem uma aranhazinha construindo a sua teia. Estava tecendo ali a sua teia. E aí os ladrões estão se aproximando, e aí o chefão fala assim: olha, você vai para esse lado, você vai para esse lado e você vai para esse lado. Esse terceiro iria justamente na direção dele. Ele falou assim: realmente é meu fim. Deus, o Senhor realmente não me escutou. Acabou minha vida. E o ladrão vai em direção a ele, e ele olha e falou assim: chefe, aqui não tem ninguém, porque até aranha tem aqui, então eu não vou passar por aqui. Olha, e aí ele não foi assaltado. Olha a proteção divina. Quando eu confio, eu preciso confiar. Eu preciso entender que tem um diretor, um governador acima de todos nós, né? E a gente já está caminhando para o encerramento. E o Espiritismo, Joana de Ângeles, que traz esse ensinamento para nós, ele oferece-nos um valioso arsenal de experiência e de conhecimentos que o capacita para os enfrentamentos internos e as refregas externas, preparando-o para a valorização da vida, o autoconhecimento, a fim de penetrar na área onde dormem as seguras diretrizes para a felicidade que devem ser despertadas. O Espiritismo, ele é um consolador. E ele traz esse consolo para nós, né? Eu trouxe essa charge só para a gente falar um pouquinho do Evangelho no Lar. Então existiam esses espíritos que estavam atormentando, né, a casa do Zé, e eles vão até ele, retornam à casa dele, eles falam: não tem como, né, a gente perturbar mais a casa do Zé. Mas por quê? Ele começou a fazer o Evangelho no Lar. Então o Evangelho no Lar é uma ferramenta de grande poder que a gente tem para mudar essa sintonia do nosso ambiente doméstico, né? É um momento de oração que nós temos com Jesus. Nós temos 24 horas do dia. Eu vou tirar meia hora para eu fazer aquele momento de oração com a minha família. Se a família não quiser participar, mas eu posso fazer, porque a espiritualidade vai estar conosco. E eu trouxe essa campanha que é da FEB. Essa campanha, ela já existe há vários anos, mas esse ano ela veio com esse formato, né? Eu tenho fé na vida, e aí todo o nosso movimento espírita está aí envolvido com essa campanha de levar esse esclarecimento, esse conhecimento para as casas espíritas, né? Para as escolas, para que a gente possa levar o esclarecimento, produzir consolo para essas pessoas que estejam atravessando situações difíceis, né? Eu quero agradecer a oportunidade que a casa me deu de estar falando desse assunto. É um tema bem complexo, né? A gente às vezes precisa até de um seminário para a gente falar melhor e mais sobre o assunto, mas eu espero que eu tenha deixado uma sementinha aí para a gente lembrar que nós não estamos desamparados e que, independente das situações que nós estejamos passando, lembre do Evangelho. Vamos nos resignar diante das nossas provas e entender que é um aprendizado para cada um de nós. Obrigado, e que Jesus continue abençoando esta casa. Obrigado.